Momento Saúde, Hospital São Domingos. A endoscopia pediátrica, ela é um exame que tem que ser feito em centro cirúrgico ou num ambiente em que haja acompanhamento anestésico, tá? O adulto, ele pode ser feita uma sedação comum, feita pelo próprio endoscopista, mas a criança, principalmente nas idades abaixo de 5 anos, é necessário que seja feita em centro cirúrgico sob acompanhamento do anestesista. Queixas como dor abdominal, crianças que têm náuseas com frequência, que vomitam, crianças que não se alimentam bem, falta de apetite, perda de peso, tá? Crianças que têm um problema digestivo relacionado com a ingesta de algum determinado tipo de alimento, como por exemplo leite e derivados, né? Alimentos que contenham glúten, ou mesmo os alimentos de outra natureza. Então, a persistência dos sintomas e a queixa recorrente da criança é um indicativo de que ela precisa dessa avaliação especializada. O gastropediatra, ele é um pediatra com especialização em doenças do aparelho digestivo. Então, existem duas formas. Ou quando os pais percebem a criança que tem sintomas digestivos com muita frequência e uma intensidade que comprometa a qualidade de vida, né? E a alimentação da criança, eles procuram espontaneamente. A outra é quando a criança tem um acompanhamento de um pediatra geral e esse pediatra, conforme as queixas que os pais dão e a persistência desses sintomas, ele também pode encaminhar. É essencial que a criança, para ter uma indicação do exame endoscópico, que apesar de ser um exame completamente seguro, né, é um exame que envolve, como a gente já falou, acompanhamento anestésico, ele tem que ter uma indicação precisa. Então, geralmente, a criança quando tem sintomas digestivos que persistam, né, que não melhorem com uma mudança alimentar, dependendo do hábito, então o ideal é que esses pais procurem levar a criança para uma avaliação com o gastropediatra e, de acordo com as características, com os sintomas, o gastropediatra ele vai direcionar, né, quais exames. E a endoscopia, ela faz parte desse arsenal diagnóstico, né? Então, é mais comum em crianças com suspeita de doença do refluxo, crianças com alergia alimentar, né? Crianças com suspeita de doença celíaca, de doença inflamatória intestinal. Então, essas são as indicações que a gente mais comuns, né? São as principais causas que levam para o gastropediatra solicitar endoscopia. Mas existe uma gama de sintomas e o gastropediatra avaliando, ele vai determinar a necessidade ou não de fazer o exame e a coleta de materiais, né, de biópsias para fechar o diagnóstico. Existe a endoscopia digestiva alta, que avalia o esôfago, o estômago, até a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. E existe a endoscopia digestiva baixa, que é chamada de colonoscopia, que é uma endoscopia que avalia o quê? O intestino grosso e a porção final do intestino delgado. De acordo com as características, com os sintomas, o gastropediatra solicita um ou outro. A endoscopia digestiva alta, o único preparo é o jejum, né? A criança precisa fazer um jejum para sólidos de no mínimo 8 horas, tá? É o mínimo que é aceitável por conta do ato anestésico. E para a colonoscopia, essa já tem um preparo diferenciado. A criança geralmente tem que ser internada para fazer uso de medicações que vão promover uma limpeza desse intestino grosso, né, para que ele fique adequado para uma visualização e coleta de material. Então, na criança, para a colonoscopia, geralmente esse preparo é feito em ambiente hospitalar, com a equipe adequada, equipe de enfermagem, com um anestesista e um profissional endoscopista habilitado, né, e que esteja acostumado com a rotina das patologias, né, digestivas pediátricas, que siga os protocolos. O exame é um exame totalmente seguro.